no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Quem subirá ao monte do Senhor e o adorará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Essa é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam tua face. Essa é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam tua face. Quem subirá ao monte do Senhor e o adorará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mãos, puro de coração. Essa é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam tua face. Essa é a geração daqueles que te buscam, daqueles que buscam tua face. Quem subirá? Senhor Deus, entramos na tua presença com os corações atentos, prontos para receber a tua palavra. Vem falar conosco, Senhor, ensina-nos, guia-nos, Senhor, nesse caminho de conhecimento, de autoconhecimento, de conhecimento da sua pessoa, de conhecimento do seu propósito para cada um de nós. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, guia-nos através do Santo dos Santos, da presença do Senhor, do lugar de acolhimento e de misericórdia. É isso que nós te clamamos hoje, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Hoje a gente começa mais uma série. E nessa série que a gente inicia hoje, a gente vai tratar de um tema que é pouquíssimo falado, pouquíssimo pregado. E quando ele é pregado, ele carrega consigo um viés sempre... Como é que eu posso dizer? Sempre uma intencionalidade de se esquivar de um problema e apontar o dedo para o outro, como se este fosse um problema sempre do outro e nunca meu, né? Nós vamos fazer uma série sobre pecado. E já quero deixar vocês muito tranquilos que o propósito dessa série sobre pecado não é fazer uma lista do que é pecado e do que não é pecado, né? Até porque eu não acredito nisso. Eu não acredito que é possível fazer uma lista do que é pecado e do que não é pecado. Mas nós vamos entender o que é pecado à luz do Evangelho e nós vamos falar sobre algumas ocorrências de pecado na Bíblia e de como o Senhor lidou com elas e como elas afetaram a relação do homem com Deus, de Deus com o homem e a relação do homem com o homem. Porque, em essência, o pecado é aquilo que transgride, que atrapalha a relação do homem consigo, do homem com Deus e do homem com o outro. Vocês já devem ter me ouvido falar aqui que o objetivo da igreja presente
é esse. É restaurar a relação do homem para dentro, né, com o seu próximo semelhante, o irmão da igreja, com o homem para fora, aqueles a quem nós queremos alcançar, e a vertical, que é do homem com Deus, né? Então essas três esferas são as esferas que foram contaminadas pelo pecado, são as esferas de relacionamento que foram destruídas por causa do pecado. E a gente vai entender como isso se dá, qual é a proposta do evangelho para o pecado e o que nós podemos e devemos fazer como igreja de Jesus Cristo. Essa música que eu cantei é o Salmo 24, é uma música que eu compus essa melodia coisa de uns 20 anos atrás, e muito tocado por esse texto, né? Que em seguida vai dizer: levantem, ó portas, vossas cabeças, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então é claramente um salmo que fala de uma distância, uma impossibilidade de se achegar ao trono de Deus, e em seguida escancara a presença de Jesus como esse ente gracioso que dá acesso, né? Que abre todas as portas eternas para que ele entre, né? E ele é poderoso para isso, né? Ele tem toda a autoridade para isso. Vamos então para o tema. Se você for consultar em qualquer dicionário, manual bíblico, manual de teologia sistemática, você vai encontrar a definição clássica do que é pecado. A definição clássica é: pecar é errar o alvo. Vocês já devem ter, se você frequentou EBD, você já deve ter ouvido essa definição, né? Pecar é errar o alvo. Essa parece ser a lógica instalada no primeiro pecado que a Bíblia nos narra, quando no Éden Deus deu uma ordem expressa para a humanidade. Gênesis 2, versos 16 e 17, mas o Senhor Deus lhes ordenou: comam à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Até quem nunca pisou numa igreja sabe o que aconteceu depois disso, né? Os seres humanos comeram do fruto proibido e se corromperam definitivamente. Houve um rompimento. Quando a gente estuda em teologia sistemática também, a gente entende que morte é um rompimento. Morte é uma relação que é quebrada. E é isso que acontece com Adão e Eva ali, quando eles comem do fruto. Eles morrem, eles rompem a sua relação com Deus. O pecado vai reaparecer na história já nos filhos deles, Caim e Abel. Os dois ofereceram sacrifícios a Deus, mas Deus agradou-se da oferta de Abel, que ofereceu um animal, e não agradou-se da oferta de Caim, que ofereceu verduras e legumes. O texto não é específico em dizer quais eram as verduras e legumes, mas o fato é que havia uma ordem expressa por Deus quando, por ocasião do pecado de seus pais, matou um animal e os cobriu com a pele desse animal. Você se lembra que Adão e Eva, quando pecam, eles se cobrem, fazem para si aventais de folhas de figueira. Mas as folhas de figueira não são suficientes para cobrir pecados, né? Então Deus mata um animal e os cobre com a pele do animal. Então o tipo de sacrifício, o tipo de oferta que deveria ser feita a Deus para expiação de pecados estava expressa ali, em Adão e Eva. E Caim não compreendeu essa lógica e Abel aparentemente compreendeu esta lógica. Caim ficou com muita inveja do irmão. Então Deus foi falar com Caim. E olha só o que Deus fala lá em Gênesis 4, versos 6 e 7. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo.
mas você é quem deve dominá-lo. Todos nós sabemos o que aconteceu em seguida também, né? É uma história bem conhecida. Caim matou seu irmão e tornou-se o primeiro assassino da história. Então Deus colocou nele uma marca, a fim de que ninguém ousasse fazer justiça pelo sangue de Abel, ferindo ou matando Caim. Gênesis 4, verso 15, diz assim: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Uma história menos conhecida do que essas duas é a história do tataraneto de Caim, que ele chamava Lameque. Ele foi o primeiro polígamo da história. Não sei se vocês sabiam disso. Ele era casado com 2 mulheres, Ada e Zilá. E esse Lameque, certo dia ele chega para suas esposas e conta algo. Gênesis 4, versos 23 e 24, diz assim: certo dia Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouçam a minha voz. Escutem o que eu vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado 7 vezes, quem me matar será castigado 70 vezes 7. De acordo com a maioria dos biblistas, o rapaz que Lameque matou era provavelmente uma criança. É possível que essa criança fosse filha do homem a quem ele matou primeiro. Então ele matou o pai, a criança avançou sobre ele e ele matou a criança também. Esse é o que a maioria dos estudiosos cogita como ser possível nessa história, que a gente tem só um recorte muito específico. Você percebe a escalada do pecado? Um fruto proibido, um rapaz que assassina o seu irmão por inveja, um homem que mata outro homem e uma criança. Mas o auge do pecado é traduzido em 2 histórias ainda no livro de Gênesis. A primeira história é aquela que a gente sempre conta para as crianças, a Arca de Noé, né? Quando o pecado de todo o povo incomoda tanto a Deus, que Deus decide reiniciar a criação a partir de uma única pessoa boa que havia na terra, Noé. Então Deus orienta Noé a construir um barco muito grande, onde seriam salvos ele, sua família e um casal de cada animal, além de animais e vegetais que serviriam de alimento para ele, no tempo em que eles passassem dentro da arca. Noé e seus filhos passaram 40 anos construindo essa arca, e então veio o dilúvio, que durou 150 dias. E de fato eles se salvaram. Quando eles saíram do barco, né, da arca, Deus entregou a primeira versão de sua lei. Dá uma olhada no que diz. Gênesis 9, versos 5 a 7. Exigirei sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida. Pois eu criei o ser humano, à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então a primeira lei que é entregue é uma lei como a gente conhece até hoje, né? A lei de Talião, né? Quem mata, morre, né? E o argumento, Deus apresenta a lei e apresenta o argumento da lei. Ele diz, por que quem matar um outro ser humano tem que morrer? Porque o ser humano foi criado à minha imagem. A segunda história que narra o ápice do pecado é a história de Ló, né? E das cidades de Sodoma e Gomorra, mas a gente vai falar delas na semana que vem, mais especificamente. Hoje a gente vai focar na questão da lei, que aparece primeiramente aqui na história de Noé e depois vai se desenrolar. Mais adiante, no livro de Êxodo, Deus amplia a sua lei, através de um conjunto de regras que foi entregue ao profeta Moisés. Essa lei está descrita nos livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Segundo Maimônides, que era um doutor da lei, a lei entregue por Deus a Moisés consiste de 613 mandamentos. 613
regras. 613 instruções que, caso qualquer um quebrasse qualquer uma delas, estaria impuro, estaria em pecado. Maimônides separou essas 613 regras em 365 mandamentos negativos: não faça, não coma, não toque, que obviamente se relacionam com os dias do ano, e 248 mandamentos positivos: faça, honre, ame. Esses 248 correspondem ao número de ossos do ser humano. Então, são 365 mandamentos não faça, que corresponde aos dias do ano, e 248 mandamentos faça, que correspondem aos ossos do corpo humano. Obedecer à lei consiste, então, num desafio imenso, impraticável. Primeiro, porque a gente sequer consegue memorizar 613 mandamentos. A gente tem dificuldade em memorizar os 10. Os 10 mandamentos, que são a base de tudo. Imagine 613. Segundo, porque esses mandamentos implicam num estilo de vida muito peculiar. É proibido aparar a barba. Levítico 19, 27. É proibido usar roupas de 2 tipos de tecido, uma calça jeans, por exemplo. Levítico 19, 19. É proibido que qualquer homem, inclusive o marido, e talvez em especial o marido, se aproxime de uma mulher no seu ciclo menstrual. Levítico 15, 19. Esses são só alguns exemplos do que você vai encontrar entre esses 613 preceitos. Agora, olha só o que o irmão de Jesus, Tiago, vai afirmar em sua carta universal falando sobre a lei mosaica. Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim: pois quem obedece todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer todas as outras. Ou seja, se eu não mato, não roubo, não cometo adultério, mas corto a barba, ou uso roupa de 2 tecidos misturados, ou me aproximo de uma mulher em ciclo menstrual, eu sou transgressor de toda a lei. Sou culpado de transgredir toda a lei. Parece que obedecer à lei, então, não é um caminho viável. Não é possível obedecer à lei. Mas, graças a Deus, a gente tem uma outra alternativa: a graça. Em seu famoso Sermão da Montanha, Jesus aponta um outro caminho. Não a mera observação de um conjunto de regras, a memorização e observação de um conjunto de regras, mas o reconhecimento do propósito e da função dessas regras. Vocês se lembram que lá, quando Deus entregou a lei para Noé, ele explica o porquê daquele mandamento. Porque o homem foi feito à sua imagem. Mas Deus não vai explicar o porquê de todas as 613 leis. Mas Jesus vai, de certa forma. Jesus vai dizer: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. E aí ele começa a desconstruir toda a ideia que aquele povo judeu tinha acerca da lei mosaica, e ele traz uma reinterpretação da lei voltada, direcionada para o espírito da lei. É o que a gente costuma chamar de o espírito da lei, ou seja, a intenção por trás daquela lei. Engana-se quem pensa que o ensino de Jesus é mais ameno, mais brando do que a lei de Moisés. Não é. Muito pelo contrário. A lei de Moisés diz: não mate. O ensino de Jesus diz: quem odeia o seu irmão já o matou em seu coração. A lei de Moisés diz: não adultere. O ensino de Jesus diz: quem cobiça já adulterou no seu coração. Então, o contrário de matar não é não matar. O contrário de matar é amar. Ame o seu inimigo. Ame aquele que você preferia ver morto. Ame. Então perceba que não basta não cometer o pecado. O contrário de cometer o pecado não é não cometer o pecado. O contrário de não cometer o pecado é agir de um extremo oposto, um extremo positivo. E é isso que Jesus vai indicar. O contrário de adulterar não é simplesmente não adulterar. O contrário de adulterar é não cobiçar. É olhar para o sexo oposto com dignidade, como se ela fosse a imagem do próprio Deus. É olhar para alguém por quem você se sente atraído e pensar: é o próprio
Deus, é imagem de Deus. Eu preciso honrar essa pessoa. Ela não é um objeto. Ela não é um pedaço de carne. É completamente diferente de simplesmente não adulterar. Percebe a diferença? Paulo vai trazer luz sobre esse assunto ali na sua carta aos Efésios. Efésios 4, 28, ele dá um outro exemplo de um pecado. Ele diz assim: quem é ladrão, pare de roubar. Vocês já devem ter lido esse texto. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Então, o contrário de roubar não é não roubar. O contrário de roubar é trabalhar e usar esse dinheiro para abençoar, ajudar quem precisa. Não basta eu não roubar. Não roubar não me faz um discípulo de Jesus. Não roubar me faz ok. Eu continuo, enquanto eu não socorro o necessitado, eu continuo no campo do pecado. Vocês já ouviram aquela história que um cara estava em cima do muro e, de um lado, o anjo falando, desce pra cá, vem pra esse lado de cá. E do outro lado, o demônio não estava nem aí. Tá tudo bem. Não estava preocupado que o homem descesse pro lado dele. O homem olhava de lá de cima, o anjo tá me chamando, e o demônio não tá incomodado de eu estar aqui em cima. E aí conta a história, né, de que chegou uma hora que ele perguntou pro demônio, por que você não tá incomodado de eu estar em cima do muro? Por que você não tá me chamando também para descer? Aí o demônio disse, porque o muro é meu. Né? Então, quem tá em cima do muro já tomou um lado. Né? É necessário que eu trabalhe para que abençoe as pessoas. É necessário que eu trate as pessoas com dignidade, com honra, como a imagem do próprio Deus. É necessário que eu ame o meu inimigo. É necessário. Caso eu não faça qualquer dessas coisas, Tiago também vai escrever que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Então não é só o que não fazer, mas o que fazer. Mas então, quer dizer que a lei é inútil? A lei não serve para nada? Não. A lei serve para deixar bastante clara a nossa condição. 2 Coríntios 3, 6. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. Porque a lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Esse é o processo natural que todos nós passamos. A letra mata, o Espírito vivifica. É necessário que eu tenha consciência da minha condição de pecador. E é para isso que a lei serve. Porque ninguém é capaz de seguir os 613 mandamentos. E se eu erro em um, eu sou culpado de toda a lei. Mas, ainda bem, que o Espírito vivifica, o Espírito dá vida. Então, eu sou morto pela lei e ressuscitado, vivificado pelo Espírito. É isso que significa o batismo que todos nós passamos um dia. Eu fui morto pela letra, eu fui morto pela lei e fui ressuscitado pelo Espírito. Romanos 3, 23. Esse é daqueles que a gente ensina para as crianças, né? Pois todos pecaram. Eu gosto muito da versão NVI, a NVT desse texto. Diz assim, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Todos pecaram, não alcançam o padrão. É impossível seguir 613 mandamentos. E se eu escorregar em um, eu sou culpado de todos. Então eu não alcanço o padrão da glória de Deus. Antes, Romanos 3, 19 e 20 vai aprofundar nesse tema. Olha só o que Paulo escreve. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, judeus, né? Pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. O propósito da lei é o quê? Mostrar que todos nós somos pecadores, culpados diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto somos pecadores. É para isso que a lei é útil. Para que a gente entenda a nossa dependência da graça. Para que a gente entenda a nossa condição de seres vis condenáveis.
incapazes de seguir 613 mandamentos, incapazes de andar na retidão como Jesus andou. Concluindo, no conceito de Moisés, o pecado era desobedecer à lei, infringir qualquer um dos 613 mandamentos, errar o alvo. Mas no conceito de Jesus, pecado é tudo o que ofende, mata, agride, menospreza, traumatiza, violenta, destrói, desumaniza, ridiculariza, vulgariza, objetifica, desonra, animaliza a imagem de Deus que está manifesta no meu próximo e em mim. É por isso que Jesus coloca em igualdade os mandamentos. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o entendimento. E, no mesmo nível, ele diz, igual a esse, ame o teu próximo como a ti mesmo. Pecado é aquilo que eu faço quando eu olho para o meu próximo e não vejo a imagem de Deus no meu próximo. Eu o trato como algo menor do que Deus. Não é à toa que Paulo vai resumir essa mesma fala de Jesus em sua carta aos Gálatas, Gálatas 5:14. Pois toda a lei pode ser resumida em um único mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5:14. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. E queria abrir para ponderações, colocações, com uma pergunta, como geralmente eu faço, né? A pergunta é, se Jesus já nos libertou do legalismo, por que é que a gente insiste em criar regras para nos sentirmos santos? Por que é que a gente teima em criar regras para dizer que somos aceitos por Deus por seguir essas regras? E aí podemos abrir os microfones e participar. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui, é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.